O ministro Luiz Roberto Barroso vai se aposentar do Supremo Tribunal Federal. Hoje, esse é um dos assuntos mais falados nos bastidores de Brasília e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve bater o martelo sobre o seu sucessor nas próximas semanas, talvez até nos próximos dias. Mas o debate vai além da sucessão. Fala também sobre representatividade, diversidade e do papel das mulheres no judiciário. Eu sou Domingos Kettelbey e para pensar um pouco sobre essa pauta comigo, eu converso agora com a professora Fernanda Borges, especialista em Direito Constitucional, doutora em Sociologia e pós-doutora em Direitos Humanos. Obrigado, viu, professora? Obrigado por estar me recebendo aqui. A gente está num café aqui de Goiânia e eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua reserva do seu tempo para a gente poder bater esse papo. Obrigada, eu que agradeço, Domingos. Para mim é uma alegria e uma oportunidade de falar de um tema que me é muito caro, que eu tenho interesse de discutir, de pensar e de trazer contribuições aqui para o seu público. O ministro Luiz Roberto Barroso ele ficou quase 13 anos, 12 anos ali no STF. Você faz um balanço dessa passagem de mais de uma década no STF? O ministro ele conseguiu guardar bem a Constituição? Bom, o ministro Barroso tem uma passagem pelo STF bastante curiosa, que antes de ser indicado pela presidente Dilma, ele já tinha um protagonismo muito grande em ações emblemáticas do Supremo enquanto advogado. Então ele participou, como fazendo sustentações orais de casos emblemáticos ligados, desde a interrupção da gravidez por feto anencefálico, casos bem emblemáticos envolvendo a defesa de direitos fundamentais. Então, ele já era um professor, um advogado comprometido com pautas civilizatórias, com as pautas democráticas. E tem uma curiosidade também na indicação dele, que eu acho que vale relembrar, que quando ele figurou nas listas para ser indicado pela presidente Dilma, ela não o conhecia. Então, não era alguém do seu círculo, alguém de confiança direta da presidente, mas ela teve uma primeira conversa, ela não conhecia o Luiz Roberto Barroso e o indicou. Acho que foi uma indicação exitosa, que fez um trabalho ali que contribuiu com a trajetória que ele já tinha, de carreira jurídica, e eu acho que o legado que ele deixa, que ficará marcado como maior representatividade, foram esses 2 anos de presidência, em que ele teve que presidir o Supremo Tribunal em um momento bastante delicado da democracia brasileira, de muitos ataques, depois o próprio ataque, não só físico do prédio, mas os ataques aos ministros, à institucionalidade. Então, acho que ele teve ali uma postura bastante importante nesse período, e acho que esse será o que ficará marcado. E também uma grande gestão, acredito eu, que no CNJ, presidindo o CNJ, adotando políticas judiciárias, inclusive com pautas voltadas para a questão da equidade de gênero, para a questão de raça. Então, nós tivemos na gestão dele o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, protocolo com julgamento de perspectiva racial. Ele secretariou, no CNJ, a secretária-geral do CNJ, ele indicou pela primeira vez uma mulher negra, que é a juíza Adriana Cruz, inclusive a quem eu estou torcendo para que seja uma das que figure na lista aí para o presidente Lula indicar, Mas, assim, eu acho que o ministro Barroso deixou o grande marco, o grande legado, essa pauta da defesa dos direitos fundamentais e a sua presidência, tanto no CNJ quanto no STF, esse compromisso mesmo com as pautas de equidade e de justiça. Professora, você citou aí esses 2 anos que ele presidiu a corte. A gente vê aí os últimos 4, 5, 6 anos um STF muito exposto ante a polarização. A gente não via debates em torno do STF há 10, 12 anos atrás. Hoje a gente já vê o STF num fogo cruzado. Qualquer decisão ela é comentada. Ele teve jogo de cintura de lidar com essas pressões e com essas exposições? Acredito que sim, ele teve, essa postura. Acho que os ministros como um todo, os 11 ministros, eles se uniram, de alguma forma, para a defesa dessa institucionalidade e pensando não nas questões que a gente também pode fazer críticas, as questões individuais de determinados julgamentos pontuais e situações específicas, mas, no geral, eu acho que o STF se manteve, passou por essa fase de crise institucional, mantendo o respeito à institucionalidade, Então, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, é um tribunal que ganha muita visibilidade, até por conta do acúmulo de competências, que a própria Constituição de 88 desenhou para o STF. Então, ele atua
não só como um tribunal constitucional, como esse órgão de cúpula, mas ele também é a última instância recursal do Poder Judiciário. Então, isso faz com que os ministros fiquem sempre muito expostos, e isso se intensificou muito a partir do momento que foi criada a TV Justiça e que os julgamentos plenários passaram a ser televisionados. Daí, né, daí em diante, os ministros realmente foram se tornando essas figuras, esses atores midiáticos, né? Então, isso tem um lado que a gente pode fazer críticas, tem um lado ruim, podemos dizer, e o outro é isso, que também a sociedade se sente um pouco mais próxima, se sente um pouco mais participando de alguma forma das grandes decisões da interpretação da Constituição, mas lembrar que a gente precisa manter, principalmente, a ideia da integridade dos poderes, né, das funções, da institucionalidade. Então, acho que o ministro Barroso conseguiu conduzir de forma satisfatória esse processo. Como é que você vê essa superexposição e o STF agora como um todo, todos os 11 ministros, a esse fogo cruzado polarizatório, críticas que o STF se equivale a até um partido político, o STF tem uma atuação política em muitos casos, que não guarda a Constituição. Há uma série de críticas nesse sentido, especialmente uma parcela do eleitorado que se posiciona mais próximo ao conservadorismo. O STF tem a missão de guardar a Constituição e a gente entende, né, em relação aos outros poderes, tanto o executivo quanto o legislativo, que são poderes majoritários, que foram eleitos diretamente pela vontade popular. O STF não, né? Os seus membros não foram eleitos diretamente, mas tem uma escolha de legitimidade democrática que é feita pelo executivo e aprovado pelo Senado, aprovado pelo legislativo. Então, todos ali passaram por esse processo, né, de indicação presidencial e aprovação pelo Senado. Mas, apesar de não ter essa legitimidade democrática direta, eles têm a legitimidade democrática da própria Constituição e eles funcionam como um poder contra-majoritário. Então, quando eu não consigo ter na arena do debate público institucional mais tradicional da política, então, por exemplo, os povos indígenas talvez não consigam avançar com pautas dos seus direitos lá no Legislativo, lá no Congresso, mas eles conseguem avançar nessas pautas no STF. Por quê? Porque é muito difícil a gente ter uma representatividade suficiente para aprovar um projeto de lei que envolva questões indígenas, porque nós não temos deputados nem senadores, poucos, né, indígenas. Então, o STF faz isso porque muitos grupos que, numericamente, mais considerados, né, minorizados ou vulnerabilizados, precisam dessa arena de proteção dos seus direitos, das suas garantias, que a Constituição prevê, e eles têm a arena do Supremo. Então, esse poder que está sempre tensionado, isso é a própria estrutura de poderes independentes e harmônicos que a Constituição estabelece, já coloca os três poderes em tensionamento. Isso faz parte da democracia. Os poderes estarem tensionados, os poderes estarem em conflito em alguma medida, isso faz parte da democracia, isso é saudável para uma democracia. O problema é quando isso extrapola essa questão institucional, e aí você vai para uma questão mesmo de destruir, né? Então, eu quero jogar uma bomba, eu quero explodir o Congresso, eu quero explodir o STF, e aí você sai dos marcos civilizatórios democráticos. Então, não que a gente não possa fazer críticas a membros do STF, a membros do Executivo, do Legislativo, muito pelo contrário, mas isso sendo feito dentro de uma consideração razoável do que é o Estado Democrático de Direito. O que a gente viu, né, nos últimos anos é uma completa violação, né, desse respeito entre as instituições. Então, eu até às vezes brinco, 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu estava na sala de aula e a gente ia discutir decisões emblemáticas do STF, a gente ia discutir os argumentos que cada ministro levantou num voto, a gente discutia as teses de defesa, a gente ia discutir isso. Hoje, em sala de aula, se eu vou levar um caso e vou discutir, já vira uma polarização na própria sala de aula, no próprio curso de direito de graduação. Então, você vê uma mudança muito, muito difícil. Então, antes eu conseguia naturalmente discutir votos. Então, eu falava, o ministro votou sim, a gente fazia crítica, falava, olha, mas isso aqui não é coerente, ele está mudando a sua própria jurisprudência, ele tinha uma postura, agora ele mudou. Então, eram debates bastante produtivos, né? E hoje eu sinto que não, se você fala uma decisão do STF, já vem todo um pé atrás, toda uma dificuldade dos alunos de quererem realmente discutir, inclusive esse aspecto, porque sim, o STF, dentro dos poderes, ele é uma corte que tem também esse aspecto político, porque ele defende um documento, que é a Constituição, que é política, né? A Constituição é um documento político. Foi construído ali Social, no Congresso, jurídico, que é fruto de um momento histórico específico de reabertura democrática, depois de 21 anos de ditadura. Muitas vezes eu falo para os alunos, nossa, olha como tem isso aqui, gente, olha, o que é isso aqui? Isso é trauma, né? Trauma de 21 anos de ditadura, tivemos que colocar tudo na Constituição. Então, a gente perde, às vezes, a oportunidade, né, de fazer discussões um pouco mais aprofundadas
aprofundadas, mesmo jurídicas, em razão desse entendimento um pouco raso, né, do que é um papel político. É claro que eles têm que ter um papel político, mas não nesse sentido que a gente está falando do político partidário. Professora, eu vou te colocar talvez numa saia justa agora. Esse debate, essa superexposição, essa polarização, qual que é a consequência disso na sala de aula, no curso de Direito? Você citou aí dos seus alunos. Eu não vou citar essa expressão, mas apequena o curso, emburrece o curso. Acho que emburrecer não é nem a expressão, mas deixa o curso mais raso. Eu acho que limita, né, a possibilidade de se discutir os grandes temas constitucionais, as grandes teses constitucionais, as grandes interpretações. Isso também em razão, muitas vezes, de comportamentos, de posturas pontuais de alguns ministros que corroboram, inclusive, com essa narrativa um pouco mais ou midiática ou mais espetacularização. Então, acho que também tem um jogo, eles também fazem parte dessa dinâmica, eles também dão corda, né, vamos dizer assim, para que isso aconteça. Então, não é uma coisa só da sociedade, é um jogo, são relações de poder, estão envolvidas, mas eu sinto que sim, que hoje eu não consigo trabalhar com decisões do Supremo da forma que eu já trabalhei. Mas, ao mesmo tempo, voltando um pouco além aí do tempo, no meu período de graduação, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente nem estudava o STF. O STF nem era assunto, nem era pauta de um curso de graduação em Direito há 25, 30 anos atrás. Então, vejam como esse protagonismo é um fenômeno recente. É um fenômeno das democracias contemporâneas, do pós-guerra, ok. Mas, assim, se a gente pensar, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, nas universidades de Direito, nem se estudava, a gente nem tinha acesso, a gente nem sabia quem eram os ministros do Supremo. Então, quando eu fiz graduação, a gente não tinha esse acesso, como meus alunos têm, às vezes, de assistir não só televisionado, né, os julgamentos, mas de ir para um congresso e ter um ministro ali palestrando, de ter esse acesso direto, né? Então, hoje tem as redes sociais, o Supremo tem uma página, tem um portal, você consegue. Tudo isso é uma mudança muito grande, que tem pontos positivos e que também tem pontos negativos. Tivemos a ministra Carmen Lúcia vindo para Goiânia agora há 2 meses atrás, num congresso lá na Assembleia Legislativa. Sim, 3 semanas atrás, mais ou menos, o ministro Flávio Dino esteve aqui. Então, existe essa circulação maior, essa exposição maior. Inimaginável há 20 anos atrás. Inimaginável um ministro circular assim em universidades, em congressos. Isso é positivo. Eu acho que tem um ponto positivo, com certeza, mas também os deixa mais expostos. Então, é o que eu falei, eles também alimentam essa dinâmica. Vamos voltar para o Barroso. Ele vai aposentar agora, ele disse que participou da última sessão agora nessa última semana. Ele vai ficar no STF por mais alguns dias. E vai olhar os casos que estão parados no gabinete, né? A gente tem esperança de uma ação que ele possa votar, que envolve a questão do aborto, mas não sei se ele vai deixar o voto pronto, como a Rosa Weber deixou. Então ele vai, né, dar uma olhada nos principais casos, mas semanas ele já deve realmente sair. Qual que é o último grande ato que você espera que ele faça? É essa questão do aborto? Tem alguns casos que ele pode deixar o voto pronto, não sei se ele o fará, mas acredito que sim. Qual que é o rito a partir disso? Aposentou, a aposentadoria já está publicada no Diário Oficial, o que acontece? O presidente Lula, né, não tem um prazo na Constituição de quanto tempo ele teria para indicar, mas nós já estamos vendo, né, toda essa movimentação e algumas listas já circulando. O presidente, então, fará uma indicação e esse nome tem que passar por uma sabatina no Senado, e aí o Senado aprova ou não aquela indicação e depois ele é formalmente nomeado. Então, isso acredito que acontecerá agora, até o mês de novembro, dezembro, teremos um novo membro, né? Dizem que vai ser muito rápido. Bastidores de Brasília até já falam do nome advogado-geral da União, Jorge Messias. Como é que a senhora vê esse nome e qual que é a sua expectativa diante da escolha do presidente Lula? A gente tem visto aí algumas listas já majoritariamente ou totalmente masculinas, né, circulando por aí, mas assim, há uma movimentação de entidades, de organizações, de movimento de mulheres, inclusive com uma carta aberta, com uma nota pública, a Plataforma Justa, PEMES, Justiça, que são entidades que discutem essa questão de gênero, paridade, equidade, já liberaram uma nota pública solicitando ao presidente Lula que indique uma mulher para a vaga do Barroso. Então, eles estão com uma lista com mais de 10 nomes de mulheres. Assim, nomes de mulheres não faltam, de juristas competentes, de bons nomes. O presidente Lula já fez esse aceno indicando mulheres importantes agora para tribunais superiores. Então, indicou a ministra Daniela para o STJ, que é um nome que também
quem poderia circular nessa lista da vaga do Barroso, indicou ministras para o TSE, indicou a ministra para o STM e indicou lá no mandato em 2007 a primeira mulher para o Superior Tribunal Militar, que é a Maria Elizabeth, que hoje é a primeira mulher que preside o STM, e foi indicação do presidente Lula no mandato anterior. E ela seria um dos grandes nomes para circular nessa lista agora na vaga do Barroso. Então, assim, nomes não faltam. A gente tem a Adriana Cruz, a gente tem a Vera, eu até fiz uma colinha para não esquecer, porque como as listas de homens circulam semi-nominalmente, né, a gente fica ouvindo os nomes dos homens, mas a gente tem a própria ministra do STJ, que é a Daniela Teixeira, a Adriana Cruz, que é uma juíza do Rio de Janeiro, que era secretária-geral na presidência do Barroso no CNJ, fez um excelente trabalho. Tem a Sheila Carvalho, tem as ministras que hoje estão no TSE, que são a Estela Aranha e a Edilene Lobo. Então, também ficaríamos muito felizes e não é só por uma questão de representatividade numérica, né? O STF tem mais de 134 anos e na sua história teve mais de 170 ministros homens e só 3 ministras mulheres. Não é só por uma questão de representatividade, que já é um problema sério, né? Da gente ter uma Suprema Corte com 11 ministros e apenas uma mulher, que hoje é a Carmen Lúcia, que foi indicada para o Lula. Então, esse compromisso, né, que eu acho não só político, né, mas é um compromisso de justiça e com a democracia brasileira, porque uma única mulher na Suprema Corte não representa a sociedade brasileira. E não faltam opções e nomes de mulheres, de juristas, com bastante compromisso com as pautas democráticas, com os valores humanos, civilizatórios. Então, assim, ele tem um leque de opções muito amplo, né? Dizem que não, vamos aguardar a vaga da Carmen Lúcia, mas isso depois, é sempre assim. Então, a Carmen Lúcia se aposenta já daqui 4 anos, e se a gente pensar, a primeira mulher, né, o STF é um órgão do Brasil Império. A primeira mulher indicada para a Suprema Corte do país foi em 2000, pelo presidente Fernando Henrique, que foi a Ellen Grace. Depois o presidente Lula, em 2006, indicou a Carmen Lúcia, e em 2011 a presidenta Dilma indicou a Rosa Weber. Então, só tivemos um período que tínhamos duas ministras, e agora, com a aposentadoria da Rosa Weber, e tinha uma expectativa muito grande, esses movimentos já começaram a se organizar, porque precisa dessa organização e a sociedade precisa reivindicar e pressionar o presidente também nesse sentido. Na vaga da Rosa Weber já houve toda essa movimentação e o presidente acabou indicando um ministro homem. E agora, de novo, a oportunidade do Barroso, que seria bastante emblemático e não só simbólico, mas realmente fazendo jus a essa questão da paridade, da equidade e da justiça em relação a esses cargos de chefia nos tribunais, de participação nos tribunais, mas também pensar que o Barroso o Barroso, que teve uma presidência tão voltada para pautas de equidade, de igualdade, de gênero, ter uma sucessora mulher seria bastante razoável, né? Seria muito importante. Então, a expectativa para isso é muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem um realismo esperançoso. A realidade não tem nos demonstrado que será uma mulher, né? A realidade dos bastidores aí da política de Brasília parece que não. Mas eu acho que a pressão da sociedade e a gente discutir isso, e o seu trabalho, inclusive, fico muito feliz de ter sido convidada para falar sobre isso com você, a gente colocar isso em pauta para as pessoas observarem o quanto é desproporcional, desigual você ter na mais alta corte do país, na corte que vai decidir as grandes matérias da Constituição, não termos uma diversidade de vozes, de perspectivas. Então, não é só sobre número, é sobre diversidade de perspectiva, de vozes, de formas de compreender o mundo que o olhar feminino pode trazer para a Suprema Corte. Eu vejo algumas pessoas dizerem que agora não é hora de entrar em questões de gênero, que que qualificação técnica e tudo mais. Mas você está me apontando nomes que me parecem ter o saber constitucional soberano, né? E quando se fala no Messias, acho que ninguém vai questionar a capacidade técnica dele, mas muito se fala que é por conta da relação dele com os evangélicos. Não me parece ser um critério técnico, aproximação com os evangélicos. Talvez isso, no mundo ideal, não deveria ser trazido à baila, né? Parece que existe realmente essa questão, né? Esse critério está sendo levado em E não consideração. tem nenhuma mulher evangélica aí também, não? Pois é, com certeza sim, teremos. Nenhuma crente em Deus aí? Acredito que sim. Assim, tem muitas juristas excepcionais, com trajetórias excepcionais. O que não faltam são mulheres competentes no Brasil, assim como também temos bons nomes de homens que
poderiam ser indicados. O que a gente precisa é pelo menos fazer com que esses nomes circulem, né? Estejam nas listas, estejam nos jornais, apareçam ali, pelo menos estejam na disputa, né? Pelo menos estejam ali fazendo um tensionamento. Nem isso tem Porque a gente acontecido, não tô vendo, né, nem isso acontecer. Então, ter esse espaço pra gente falar alguns nomes, das pessoas irem atrás. Quem é Daniela Teixeira? O que é esse trabalho que ela tá fazendo no STJ, né? Tem realizado um trabalho de excelência no STJ. Quem são as ministras que estão no TSE, que estão no Superior Tribunal Militar? Então, a própria Adriana Cruz, tem a Flávia Carvalho, que é a juíza que participa, o juiz assessora lá no STF. Então, a gente tem muitas mulheres que poderiam suceder, né? Que poderiam ocupar essa vaga. Então, não é por falta de opções, né? Aí agora precisam ver quais são os critérios que são levados como prioridade, né? E o que a gente pode lembrar é que boa parte do eleitorado feminino elegeu o presidente Lula, né? Então, se ele também tivesse uma preocupação com a questão da representatividade, né? Ele poderia se preocupar. E aí sempre vem isso, não, mas não é o momento, nunca é o momento, né? A mulher sempre tem que esperar, então nunca é o momento. Não deixa de ser um movimento político, às vésperas da eleição, né? Não deixa de ser um movimento político. Sim. O público feminino, as mulheres ajudaram, contribuíram muito com a eleição do presidente Lula. E assim, pensar que a gente precisa dessa diversidade na Suprema Corte por uma série de razões. Nós estamos uma pauta e uma luta de equidade, equiparar vagas nos tribunais superiores. Então, seria um exemplo muito grande. O próprio órgão de cúpula do Judiciário também está nesse movimento, contribuir com isso. E ainda é pouco, né? Que é uma mulher. Então, a vaga do Barroso teria que ser uma mulher, a próxima vaga teria que ser de uma mulher, a próxima vaga teria que ser de uma mulher e a próxima vaga teria que ser de uma mulher. Para a gente ter, no mínimo, ali 5 ou 6 mulheres na corte. Então, para falar assim, ainda não é a hora, não, essa hora já tem 100 anos que passou, né? E que a gente está esperando, e vai esperar até quando? Passou já faz tempo, né? Tem muitos anos, né? Professora Fernanda, muito obrigado por esse papo. A conversa acho que foi muito produtiva. Obrigado mesmo, viu, professora? Eu que agradeço. Para mim é uma alegria a gente poderia ficar aqui a manhã inteira conversando sobre a STF, Constituição, e até deixo como sugestão, como tem essa nota aberta com os nomes, né, direitinho das mulheres, se você puder colocar, né, essa carta das organizações que as entidades fizeram, com os nomes, para começar a circular na mídia também esses nomes, para as pessoas começarem a conhecer quem são essas mulheres e para a gente continuar esse movimento de pressão e de reflexão e de necessidade de que realmente essa corte, da forma que ela está desenhada, ela não representa a sociedade brasileira. Muito obrigada. Obrigado pelas suas contribuições, professora. Obrigado a você, ouvinte, por sua escuta e audiência. Se você gostou desse episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube, deixe sua avaliação no Spotify e compartilhe com seus amigos no Instagram. A apresentação e o roteiro deste episódio são de Domingos Kettleby. Edição e mixagem ficam por conta de Lucas Coqueiro. A trilha sonora original é de Steven Allen e o suporte técnico Fabrício Ferreira. Até a próxima!